partir de agora, essa sessão está sendo gravada, né? Então, boa noite a todas e todos. Agradeço a presença de vocês aqui, né? Agradeço também as manifestações, dizendo que estão de acordo com a gravação. Bom, então, eu espero que estejam todas bem, todos bem, apesar deste momento que a gente está atravessando, né? Que continua bastante complicado. E para mim é uma satisfação a gente poder se encontrar, né? Se a gente estar em tempo real, podendo conversar, podendo tirar dúvidas, podendo resolver algumas questões. Então, esse plantão síncrono, né? A ideia dos plantões síncronos é que a gente possa passar um tempo juntos e aí, com isso, a gente poder resolver questões de conteúdo, né? Fazer uma revisão, tirar dúvidas, conversar sobre o conteúdo e também conversar sobre os ajustes da disciplina e a dinâmica da disciplina. Em relação à dinâmica da disciplina, a gente tem dois pontos que eu queria aproveitar hoje para a gente conversar. Um é olhando para trás, o outro olhando para frente. O que é o olhando para trás? É as tarefas, a entrega das tarefas. E o que é olhando para frente? É conversar sobre as próximas tarefas. A gente tem mais duas tarefas. Boa noite, Isadora. A gente tem mais duas tarefas que eu queria conversar com vocês. Então, a minha proposta é que a gente comece por essas questões de ordem mais operacional da disciplina e depois a gente passe para as discussões de conteúdo. Pode ser? Vamos seguir essa dinâmica? Então, tá ótimo. Tá. Então, com relação às tarefas, a Manuela perguntou se a gente poderia mudar a entrega do trabalho. Né? Eu acho que a gente pode combinar, se para vocês foi... Oi, Lázaro, tudo bem? Se para vocês foi importante, a gente pode colocar a data para daqui a uma semana, ainda mais tendo em vista essa questão do vídeo do Marx que eu estava comentando, do vídeo do Weber também. Isso é bem tranquilo, a gente faz. Mas, para além disso, a questão em relação à data, que eu queria que ficasse assim, bem sem dúvidas para vocês, é que é a seguinte: as datas das tarefas, elas são uma organização e uma distribuição das atividades ao longo do cronograma. Mas a gente está trabalhando em uma lógica que é uma lógica emergencial, né? O ensino remoto emergencial. A gente está num contexto que é um contexto completamente heterodoxo, para dizer o mínimo, né? Sendo assim, a data da tarefa, para mim, não vai ser de forma alguma um critério de avaliação. Porque da outra vez aconteceu, na primeira tarefa aconteceu isso, na outra disciplina, na outra turma, que eu tô com mais duas disciplinas, as outras turmas também tem acontecido, cada vez que chega um momento de entrega de tarefa, eu começo a receber várias mensagens de pessoas que estão com contextos, sei lá, a própria pessoa ficou doente, ou a pessoa cuidou de alguém que ficou doente, ou ficou tensa por causa da expectativa, papá, ou está tendo que se virar com as questões domésticas, as questões de trabalho. Enfim, está todo mundo fazendo o que dá da forma como pode. Portanto, a data de entrega não vai ser, para mim, de forma alguma, o fator de avaliação mais importante. Eu recomendo fortemente que vocês sigam o cronograma, que vocês entreguem as tarefas tal qual está estipulado no cronograma, porque isso é uma forma, primeiro, lógica, então é lógico, faz sentido, é razoável que ao final de um bloco em que vocês tenham lido os textos, né, dos clássicos das ciências sociais, pensando epistemologicamente, vocês enviem a tarefa que é uma resenha a respeito desses textos. É razoável que seja agora. Mas se vocês não entregarem agora e forem entregar mais para frente, tá tudo bem, tá ótimo, a tarefa vai estar aberta, né? Na configuração do Moodle, eu coloco o dia de entrega, mas a tarefa fica aberta, ela não impede recebimento depois dessa data, no caso hoje, né? No caso dessa tarefa de resenha. Então, se eu enviar hoje, é perfeito. Se enviar faz sentido, é o momento adequado. Mas se enviar daqui a uma semana, também está tudo bem. O importante é que vocês enviem. Isso serve tanto para a tarefa passada. Se alguém não fez a tarefa das questões motivadoras e pretende enviar, envia. A hora que você enviar a tarefa das questões motivadoras, vai ser bem-vindo. O ambiente vai estar aberto, vai estar esperando. Então,
Felipe, no caso, sentiu dificuldade porque as aulas não tinham vídeo, né? Então, tudo bem, a gente faz essa entrega, a gente hoje vai conversar sobre isso, né? Eu acho que a gente vai poder tirar alguma dúvida que tenha ficado a partir da leitura, espero que a gente consiga tirar. E depois você faz a entrega na semana que vem, entrega no fim de semana, né? Então, não se preocupem com essa questão da data enquanto um elemento de avaliação. Ela é um organizador da disciplina, então eu recomendo que vocês sigam isso, porque faz sentido, né? Porque senão depois lá no final vocês vão estar com muitas tarefas para entregar ao mesmo tempo. Ó, chegou meu ajudante. Senão vocês vão estar com muitas tarefas para entregar ao mesmo tempo. Isso vai complicar, vai ser mais difícil, etc., né? Mas não vai ser um critério de avaliação a data de entrega. Então, isso é um ponto muito importante que eu queria que ficasse bem resolvido, né, entre nós. Além disso, o que é uma resenha? Está claro para todo mundo o que é uma resenha? Qual que é a diferença entre resenha e resumo, por exemplo? Como que vocês estão em relação a isso? Se alguém já começou a escrever e ficou em dúvida e de repente quer comentar, ou então ao contrário, quem pode ajudar dizendo, olha, eu sei que é uma resenha, para mim está muito tranquilo, né? E poder ajudar os colegas falando com suas próprias palavras. Oi, boa noite. Oi, Lázaro, boa noite. Tudo bem? Deixa eu dar minha câmera. Eu fiquei em dúvida se eu queria uma resenha descritiva ou uma resenha mais crítica. Uma resenha mais crítica, Lázaro. Aliás, essa tipologia, não sei exatamente de onde que você viu essa definição, mas no meu entendimento, claro, né, a gente pode ter uma gradação, a gente pode ter uma escala entre elas, mas no meu entendimento, uma resenha crítica é quase redundante, porque o elemento de crítica é um dos elementos que mais diferencia a resenha do resumo, né? Então, mas eu vou aproveitar, eu sei que você já sabe disso, mas eu vou aproveitar para deixar registrado também para os demais colegas, qual que seria a diferença, né? Então, um resumo, a gente vai fazer quase que um fichamento, né? Então, o que um resumo tem? Um resumo, ele vai escrever as ideias centrais, as ideias-chave do texto que a gente leu. Então, um bom resumo é aquele que consegue dar conta das ideias centrais de um texto, né? Qual que é a diferença do resumo em relação à resenha? A resenha, ela tem o conteúdo de resumo, ou seja, ela vai trazer as ideias centrais do texto, né? Mas ela parte desse resumo para se posicionar, para emitir um comentário autoral, para emitir um caráter que a gente chama crítico. O que é crítico? Falar mal do texto? Não, né? O crítico é se posicionar diante do texto. E aí, como que a gente se posiciona academicamente diante de um texto? A gente pode confrontar esse texto com outras leituras, a gente pode colocar os textos que a gente está fazendo resenha ao mesmo tempo em diálogo, né? Ou seja, colocar um texto em diálogo é falar assim, bom, enquanto tal texto aborda tal coisa, este aborda por outro caminho. Eles se assemelham no sentido em que fazem isso, se distanciam, não sei o quê. É interessante pensar que ao ir por este caminho, ele deixa de abordar o problema tal, né? Então, esse tipo de construção, esse tipo de frase é o que denota esse caráter crítico, né? E é o que faz com que seja, de fato, uma resenha, ou seja, que dá esse passo além, né? É muito importante que vocês exercitem essa habilidade de fazer resenha, porque, primeiro, que é algo que vai acompanhar vocês ao longo de toda a vida acadêmica, né? Ao longo de toda a vida acadêmica, a gente vai fazer resenhas dos nossos textos quando a gente está fazendo uma revisão bibliográfica, né? Quando a gente está realizando as leituras de um trabalho, seja de conclusão de curso, seja de mestrado, doutorado. Mas, além disso, dessa utilidade assim, instrumental, né, a resenha também é uma forma de publicação muito interessante, né? Então, digamos, saiu um livro, o Lázaro acabou de publicar um livro, né? O Felipe pode ler o livro do Lázaro e faz uma resenha e publica na revista Contraponto, publica na revista Sociologias. Quase todas as revistas têm uma editoria de resenhas, né? E é uma forma, isso conta para o seu currículo, conta ponto, é uma experiência interessante. Então,
fazer boas resenhas é uma forma de se colocar também, né, nesse lugar de autor, né? Então, por isso é tão importante a gente exercitar essa habilidade. Resumir, então, assim, né? Falei um monte de coisa, mas em síntese, para o caso dessa tarefa, o que eu espero? Que vocês coloquem as ideias centrais, né? O conteúdo central dos textos, e aí uma outra pergunta que costuma vir: todos os textos obrigatórios, os textos complementares, vocês se fizerem o uso, se incorporarem na resenha, perfeito. Se não, também não tem problema. O que é exigido, que é demandado para a tarefa, né, faz parte do objetivo da tarefa, é que vocês passem por todos os textos obrigatórios. E, querendo participar aqui. E coloquem as ideias centrais e comentem, né? Então, todos os textos estão discutindo uma relação estão discutindo a objetividade científica, né? De formas muito diferentes, né? Então, como que eles estão tratando isso? O que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? É esse tipo de pergunta que a resenha deve responder, né? E é isso essa que é a minha expectativa em relação a essa tarefa. O que mais? Mais alguém teve alguma dificuldade? Conhecidamente, normalmente a gente vê como... Esperar o Felipe digitar. O Lázaro é seu amigo, né, filho? Vamos ver. Vamos aguardar as dúvidas. Ah, tá. Podia passar o Gmail, falou para entrar em contato, podia ser essa mesmo. Passo sem problema. Eu vou escrever aqui no chat. E realmente é mais garantido. O meu Chasque-mail, ele vive dando problema. Não sei por que razão, mas direto uma coisa que eu deveria receber pelo Chasque, eu acabo não recebendo, eu recebo 3 dias depois. É muito pouco garantido. Teve uma época que eu até parei de usar, mas a URGS meio que obriga, gente. Fleury@gmail.com. Manuela ficou com dúvida. Sim, Manuela. E o texto do Florestan, ele é muito difícil. Ele é um texto muito complicado. Então, você não está sozinha. Vamos ver se hoje a gente consegue abordar um pouco mais alguns desses aspectos para tentar resolver essas dúvidas. Bom, antes da gente passar para os conteúdos, eu queria conversar um pouco... Eu queria conversar um pouco sobre as próximas tarefas. A gente tem mais 2 tarefas e a gente combinou no último plantão síncrono que a tarefa comentário do filme O Abraço da Serpente ia ficar como uma tarefa extra. Vocês lembram disso? Tá tranquilo esse ponto, né? Tá. Então, ela vale, né, vale 10% de ponto extra. Então, acho que quanto a isso, tranquilo, eu queria relembrar isso com vocês. E depois a gente tem a tarefa que, então, não é, né, extra, né, uma tarefa que eu estou contando que vocês vão realizar, que é uma tarefa muito legal, que é o vídeo, né? O vídeo sobre os autores contemporâneos. Como que vocês estão em relação a essa tarefa? Vocês têm dúvida? Vocês sabem como fazer? Vocês querem tirar alguma dúvida a esse respeito? Explico, Ana, claro. Você está falando que para explicar a tarefa do vídeo ou você está pedindo para explicar essa dinâmica do ponto extra? Isso, é do vídeo, tá. Então, assim, eu vou explicar um pouco o conceito. Eu falei sobre isso no nosso primeiro encontro, né, o encontro de apresentação,
mas eu quero reforçar porque é bem importante. Então, como que eu comecei a trabalhar, a pedir esses vídeos nas disciplinas? Isso já faz alguns anos, eu não lembro ao certo, mas já faz uns 4 anos, mais ou menos. E por que o conceito é importante? Porque começou o seguinte, como 99% das disciplinas, eu comecei pedindo seminário. E aí, o que eram seminários? Um momento extremamente entediante, né? No qual eram seminários em grupo, no qual 5 minutos antes da aula o grupo dividia assim, você lê daqui até aqui, eu leio da página aqui até a página tal, e aí chegava lá na frente, o grupo começava a ler uma folha de papel que não dizia nada a respeito, a turma não prestava atenção, porque era um texto que não acrescentava nada, eu ficava ali igual uma pateta olhando, mas também achando aquilo um tédio, ou seja, não funcionava. E aí, conversando com minha colega Marilis, que na época também era professora de epistemologia, a gente formulou essa ideia dos vídeos e que foi, assim, uma revolução no aproveitamento da disciplina, tanto da minha parte quanto especialmente da parte dos estudantes. Tanto é que vários vídeos da disciplina já foram apresentados em salão de ensino, já viraram, né, repercutiram para além, foram exibidos publicamente, né, fora da disciplina, então repercutiram para além da disciplina. Então, digo isso para vocês, primeiro, entenderem o conceito, ou seja, eu não quero que vocês peguem uma folha de papel e fiquem lendo na frente do vídeo. Se vocês fizerem isso, na verdade, é como fazer um seminário EAD. E se tem algo mais chato do que o seminário, é seminário EAD. Vocês já estão sabendo disso, com certeza, melhor do que eu, né? Então, não é... O conceito não é. E a segunda parte, a parte de exibição pública e tal, é um pouco para estimular, porque eu sei que inicialmente pode ser meio assustador para vocês. Ah, precisa fazer um vídeo, como assim? Né? Então, encarem, enfrentem. E aí é muito interessante, porque se antes já era uma coisa assim, muito novidade, atualmente não é, né? Todos vocês estão lidando o tempo todo com vídeos, né? Seja assistindo vídeos, assistindo lives, fazendo vídeos, participando de webconferências. Então, acho que nesse meio tempo vocês acabaram ficando mais familiarizados com isso. Bom, então, isso é a parte mais motivadora. Em termos de conteúdo, o que eu quero de vocês? Então, se não quero que vocês fiquem repetindo o texto, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês façam uma tradução do conteúdo do texto, desses do bloco contemporâneo. Então, começa no Bourdieu, né? E vai até as epistemologias ecológicas, né? Então, é do Bourdieu ao Latour, digamos assim, passando pelo Foucault, passando pela contracolonização e decolonialidade, passando pela crítica feminista. E aí a gente chega, então, nas abordagens pragmáticas e epistemologias ecológicas. São textos, né, que discutem das ciências sociais contemporâneas, que discutem aspectos epistemológicos. Eu quero que vocês leiam esses textos, né, e transformem esses textos em um conteúdo que seja um audiovisual. Como vai ser este conteúdo audiovisual? Tem muitos caminhos, é muito aberto. Por exemplo, é mais fácil dizer o que outras pessoas já fizeram. Por exemplo, o texto do Bourdieu, ele tem como um aspecto central discutir a ruptura, né? Por isso que um dos capítulos chama, inclusive, a ruptura, que é a ruptura entre o conhecimento produzido pelo sociólogo e o senso comum, e a sociologia espontânea. Então, ele está falando, né, um problema que vocês já conhecem, o velho problema da demarcação entre ciência e não ciência, que o Popper discutia, né? Ele está discutindo isso a partir do lugar de cientista social, que traz uma série de outros problemas, porque, afinal de contas, como vocês já leram nos textos das bases, né, epistemológicas das ciências sociais, quando a gente está falando, como a gente tem como objeto nós mesmos, né, torna-se ainda mais complexa essa relação sujeito-objeto, fundante da produção de conhecimento, né? Fundante da construção de uma episteme separada de uma doxa, ou seja, de uma mera opinião. Então, Bourdieu vai discutir isso no texto, usando a linguagem bourdieusiana dele, né? Que eu sei que também muita gente reclama, aqueles longos parágrafos. Inclusive, uma coisa interessante é que nesse texto ele explica por que ele fala difícil, né? Assim, então, não é por acaso que ele fala difícil, tem uma função também epistemológica, blá, blá, blá. Tem tudo isso, é um texto muito importante. Bom, um grupo pegou isso e foi naquela época em que um ministro, na época o ministro da Educação, falou que os cursos de ciências sociais não deveriam existir numa federal, quem quiser que deveria pagar.
Então, o grupo pegou e fez entrevistas com pessoas para discutir qual que é a diferença entre ciência social e opinião. Qual que é a diferença entre o conhecimento científico sobre a sociedade e o conhecimento das pessoas no dia a dia. Se deveria existir ou não um curso de ciências sociais. E começaram a fazer entrevistas. E o vídeo delas foram entrevistas. Então, isso é uma coisa possível, né? Uma estratégia totalmente... Ou seja, fazer tipo um campo que tem a ver. Claro que a gente está falando de um campo em condições de pandemia. Então, é áudio de WhatsApp, né? Entrevista via Zoom, né? Usando todos esses recursos. Mas é uma possibilidade, né? Outra possibilidade totalmente diferente, radicalmente diferente, mas que também deu um vídeo muito bom. Um grupo sobre o Foucault. O que eles fizeram? Eles tinham uma página no Facebook, já faz alguns anos, tinha uma página no Facebook que chamava Foucault Descomplicado. Eles começaram a bater papo com a página Foucault Descomplicado. E gravaram, tipo aqueles programas de edição que você grava a tela, e gravaram a tela do bate-papo, e depois discutiram. Ficou um vídeo super legal. Outra opção, outro caminho, muito diferente, sobre crítica feminista. Fizeram uma edição de vídeo usando trechos, por exemplo, de falas da Bell Hooks, de fala da Angela Davis, e editaram num clipe. Colocaram música da Nina Simone. Ficou maravilhoso. É outra opção também. Mais um caminho. Quer ver? Deixa eu pensar. Mais um caminho. Outro grupo, uma vez, que foi genial, mas essas de todas que eu falei é com certeza a mais trabalhosa. Eles fizeram uma história em quadrinhos. E o desenho era tipo um desenho animado, contando, era também sobre o Bourdieu, contando a discussão sobre ruptura, né? Então, a forma que vocês vão fazer o vídeo é completamente livre, desde que vocês consigam abordar o objeto central da discussão proposta naquele texto, né? Então, vocês vão ter que fazer a leitura dos textos indicados, vão ter que interpretar esse texto e aí construir a estratégia. Em relação à duração, eu sugiro até 20 minutos, porque eu acho que vai ser muito difícil vocês conseguirem fazer um bom vídeo muito longo, né? Agora, tá ficando legal. Teve um grupo que fez um teatro e filmou o teatro, foi genial esse, era sobre a vida das coisas. Então, era a vida de uma garrafa PET, e eles foram filmando a garrafa PET. Genial, né? Quem quiser fazer, isso é muito legal. Esse foi, eu lembrei porque ele foi um vídeo um pouco mais longo, mas aí não teve problema, porque fazia sentido na narrativa, né? De novo, estou sugerindo até 20 minutos, mas não vai ser esse o meu critério, né? No primeiro encontro, e conversando com o pessoal da outra turma, eu falei, gente, se vocês quiserem fazer um Reels do Instagram, se vocês quiserem fazer um TikTok, pode fazer. Eu vou achar genial, vou achar o máximo, né? Aí alguém perguntou, mas um vídeo de TikTok é muito curtinho. Bom, é muito mais difícil você fazer um vídeo curto que comunica do que o contrário, né? Agora, digamos, o TikTok, se não me engano, é 1 minuto, né? Realmente, se vocês conseguirem fazer um bom vídeo epistemológico em 1 minuto, vou colocar no meu Instagram, vai ser sensacional isso, né? Mas se não consegue fazer um, mas faz 3 minutos, 3 TikToks diferentes, perfeito, né? Então, de novo, minha preocupação não é com o tempo de duração do vídeo, mas que vocês consigam comunicar. E, além disso, vocês vão postar, né, seja o arquivo ou o link, provavelmente vai ser o link para acessar, né, e um parágrafo explicando, tipo assim, a sinopse. Sabe quando a gente vai escolher no Netflix para ver um filme, tem a sinopse, né? É como se fosse isso, vocês vão escrever a sinopse do vídeo de vocês. O que é importante é que essa sinopse deixe claro, então, qual é o objetivo desse vídeo, o que você está comunicando com esse vídeo, qual que é a ideia-chave, né? Então, isso conteúdo, isso duração, data de entrega. Originalmente, seria um vídeo por encontro. Como a gente está com toda essa questão das datas, etc., fica tudo para o final da disciplina. Então, vocês podem entregar, independentemente do tema que vocês escolherem, vocês podem entregar no dia 6 de maio, que é o final da nossa disciplina, né? Além disso, o que eu tinha pensado, outra coisa que era importante de falar, pode escolher o mesmo tema? Pode. Como a gente não vai ter exibição pública, né? Como a gente não vai ser assim, então hoje a aula é para assistir o vídeo sobre o Bourdieu, a gente não vai ter esse momento, então não tem problema se a Ana e a Isadora escolherem o Bourdieu.
né, e fizerem 2 vídeos diferentes sobre Bourdieu. Não tem problema isso, porque, na verdade, infelizmente, só eu que vou assistir. Depois a gente pode até pensar uma forma de talvez colocar uma playlist nossa, né, que vocês possam assistir uns os vídeos dos outros, mas não tem problema que sejam a mesma escolha, né? O que mais? Felipe, olha, eu não tenho nenhum texto que seja um texto de um comentarista explicitamente sobre a questão epistemológica. A gente vai encontrar isso em alguns lugares. Por exemplo, eu sempre gosto de sugerir o texto, o livro Um Toque de Clássicos. Não sei se vocês conhecem esse livro. Acho que eu posso até já colocar a referência aqui para vocês. Ele é um livro que é super bom. Bom, encontrei ele no Google. E vou compartilhar. Bom, eu não consegui compartilhar a referência certinha, mas eu vou compartilhar a página do Google aqui sobre ele. Esse livro, ele é um livro organizado pela Tânia Quintareiro, da UFMG, né? E ele vai falar, então, um pouco, de uma forma sucinta, mas muito bem fundamentada, né? Um pouco sobre Marx, sobre Weber e sobre Durkheim. Vale muito a pena, né? Depois tem alguns outros textos do Marx em que a gente consegue discutir mais epistemologicamente. Por exemplo, a própria ideologia alemã, um texto que é muito bom para a gente fazer essa discussão epistemológica dele. Enfim, tem mais alguns outros, né? Mas se você não leu, Felipe, acho que o Felipe está offline? Não voltou. Mas se você não leu esse Toque de Clássicos, eu te sugeriria começar por ele. Bom, o Lázaro perguntou sobre a quantidade de pessoas por grupo. Não tem limite de pessoas. Eu sugeri que vocês fizessem individualmente, porque eu imagino que seja mais difícil vocês fazerem atualmente um trabalho em grupo. Então, a minha sugestão é que seja individual. Mas quem justificadamente quiser fazer em dupla ou em trio, aí eu peço que entre em contato comigo para a gente combinar. A Ana também perguntou isso, né? Se tem que ser em grupo, não. Pode ser individual, eu sugiro que seja individual, justamente em função do contexto, dificuldade de encontrar. Como funciona, a Manuela está perguntando como funciona o trabalho do comentário do filme, se substitui algum dos trabalhos, é apenas um extra. É apenas um extra, né? E eu transformei ele em extra em função de uma demanda, né, de vocês. Agora eu não me lembro se surgiu nessa turma ou se surgiu na outra turma, mas de que, bom, né, que estava pesado ter tantas tarefas e tal. Então, ele ficou como um extra. Então, não fazer não implica em nenhum prejuízo na nota. Fazer implica em acrescentar um bônus, né, de 10%, até 10% na nota. Né? E o que é isso? O abraço, ele é, assim, é uma das tarefas que eu sempre gostei muito dela também. Mas como ela também é uma tarefa escrita, vocês já têm a tarefa da resenha, que é escrita, etc., eu achei que das atividades essa era que a gente poderia abrir mão. Como funciona? O Abraço da Serpente é um filme colombiano maravilhoso, que se passa na floresta amazônica em 2 tempos, em 2 momentos diferentes. E ele tem no seu cerne uma discussão de ordem epistemológica. Então, a proposta dessa tarefa é que vocês assistam o filme, né? Está disponível nas redes, né? E escrevam um comentário sobre o filme, como se fosse uma resenha, né? Só que sobre o filme, mobilizando os autores e as bibliografias utilizadas ao longo de todo o curso. As que você quiser, não é obrigatório usar nenhum nem outro. Você pode usar o Kuhn, você pode usar, enfim, o Foucault, pode usar qualquer um desses autores, desde que faça uma discussão de ordem
epistemológica. Então, escrevi um comentário de 1 a 2 páginas, né? Como é um filme muito forte em vários aspectos, né? E como ao final da disciplina vocês já viram todo o conteúdo, né? Do Comte ao Latour, né? Então tem um repertório muito grande de discussões que vocês podem fazer. Costuma ser uma tarefa muito boa, tanto para a gente pensar junto, né? Quanto para enfim, para fazer um exercício analítico mesmo, né? De fechamento. Mas aí vocês fiquem à vontade. Lázaro, não funcionou o link, então, você não conseguiu. Eventualmente esses links caem, né? Assim, chega uma época que eles são meio derrubados e tal, aí a gente teria que procurar, então, em alguma outra plataforma. Da última vez que eu olhei, tinha tipo umas 3 opções, assim, e eu acabei colocando aquele, né? Pode ser que por causa do antivírus eu não consegui acessar, mas eu tentei buscar e não achei em outra plataforma. Mas deve ter em algum site aberto. Se você não conseguir, me avisa que aí a gente tenta outro caminho. Geralmente, assim, todo ano tinha alguma atualização, mas no fim a gente conseguia, assim. Então, acho que vai ser tranquilo. Mas qualquer coisa me avisa. Obrigada, Manuela, que já respondeu a Ana, falando que pode entregar a resenha em outra data. E, Ana, assim, a questão é essa: a resenha não vai ser avaliada pela data de entrega. Então, a tarefa vai ficar, a configuração ali do Moodle vai ficar aberta para receber a resenha na hora que você quiser. Eu sugiro fortemente que seja enviado o quanto antes, porque depois vão vindo outras leituras, vão vindo outras tarefas, né? Mas ela não vai ser fechada, né, hoje. Maiara, não tem um tema específico, o comentário sobre o filme, não. É bem aberto. Inclusive, assim, é a tarefa mais aberta de todas. Se você, por exemplo, o filme é preto e branco, se você quisesse escrever sobre o lugar das cores na produção de conhecimento, você pode escrever, né, desde que mobilize algum dos autores que a gente está discutindo ao longo do curso. É bem aberta mesmo, é a tarefa que mais pode viajar, digamos assim. Não. E costuma ficar muito bom. Sério, gente, eu já vi esse filme 1000 vezes e todo ano eu corrijo, né? 2 vezes por ano eu corrijo essas tarefas e sempre vem alguma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o filme, alguma ideia, alguma perspectiva. É muito legal mesmo, assim. Então, agora, é um filme forte, eu não posso também deixar vocês despreparados. É um filme que tem umas cenas muito violentas. A questão, assim, da Amazônia é uma questão que é um soco no estômago em muitos aspectos, né? Então, não é uma sessão da tarde, não, né? Mas vale a pena. Eu acho que é um filme que vale muito a pena. O que mais de dúvidas sobre tarefas, sobre dinâmica? Eu falei para alguns, acho que a maior parte de vocês não tinha chegado, eu não consegui fazer o vídeo do Marx porque ficou uma porcaria o vídeo que eu fiz, ficou péssimo, porque o texto era os textos, né, das teses sobre Feuerbach, são 11 teses e eu tinha uma dinâmica presencial que era ler junto com vocês essas teses e na hora que eu tentei colocar isso no vídeo, ficou tudo isso que eu já falei que eu não gosto, que é um vídeo de uma pessoa lendo alguma coisa, né? Então, por isso que ele ainda não foi, mas a gente vai conversar sobre essas teses hoje e também eu vou arrumar algum outro jeito de produzir um conteúdo aceitável, decente, né, sobre o Marx. Bom, sendo assim, podemos passar para o conteúdo. Vocês leram os textos, não leram? Florestan causou dúvida? Quem mais causou dúvida? Se tem alguma coisa que vocês querem enfatizar? Bom, o texto do Florestan, eu tive que ler 2 vezes também, eu acho que praticamente todos os textos. São pedreira. Eu fiquei na dúvida que o principal do texto ali que ele trata é as instâncias empíricas, né? Mas ele não dá nenhum exemplo dessa instância empírica. Eu tentei a minha relação foi... Ele também trata dos fatos, né? Esses fatos e fenômenos que ele trata é os mesmos fatos sociais que o Durkheim vai tratar no texto depois, ou...
Mais ou menos. Na verdade, o Florestan é muito interessante, e eu acho que no vídeo eu tentei enfatizar um pouco isso, porque assim, o Florestan, o que ele está fazendo ali, que eu acho que é o legal do que ele faz, é que é o seguinte, ele leu tudo, né? Ele leu o Marx, ele leu o Weber, ele leu o Durkheim, ele leu o Spencer, ele leu, sabe assim, ele leu o Tarde, ele leu tudo de sociólogo da época e anterior e clássico, etc. E aí ele formula a versão dele. Então, tem referência, tem influência de tudo, né? Então, quando ele está falando de fato, tem um pouquinho, tem uma dose de Durkheim, tem uma dose de objetividade muito grande ali, né? Mas, nesse conceito específico, tem uma dose maior de Weber, porque o que ele está querendo, o que ele está chamando de fato, é mais o dado de realidade, né? Que em outro momento ele vai dizer instância empírica, né? São formas diferentes da gente falar sobre esse imperativo da realidade, né? Então, o Florestan, ele não é ingênuo em relação à construção do problema sociológico, né? Então, ele sabe que tem uma camada de interpretação que sempre vai estar presente, e essa camada de interpretação, ela não é um artefato, ela não é um desvio, mas ela é necessária, é ela que produz, né, a condição da explicação sociológica, é a capacidade de interpretação a partir da construção de um problema, né? Mas este problema, ele não é um problema que brota por geração espontânea na cabeça do sociólogo, ele é um problema que necessariamente está ancorado nesse fato, ou nessa instância empírica, ou nesse dado de realidade, ou seja, no incontornável que o mundo nos dá, digamos assim, né? Então, essa é a instância. Então, um dos grandes argumentos do Florestan Fernandes, né, e eu sempre falo, né, eu fico batendo muito nessa tecla da gente olhar com atenção os títulos, né, os títulos quase sempre são muito bem escolhidos, né? Então, o que ele está falando, fundamentos empíricos da explicação sociológica, o que ele está querendo dizer? Ele está afirmando que sociologia é uma ciência, né? Sendo ciência, sociologia não é filosofia, por exemplo. Sociologia não é fazer ensaio, ou, para usar o termo do Marx, não é uma disputa por argumentos, né? A sociologia, ela tem que ter, a explicação sociológica, ela tem que ser ancorada em um embasamento empírico, né? Agora, tampouco a explicação sociológica ele vai dizer, um mero arrolamento dos dados de fato, né? Então, tampouco a explicação sociológica é simplesmente uma obsessão descritiva de dizer, olha, é isso, 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 aquilo. Por quê? Porque sempre vai haver uma seleção do que existe, né? E essa seleção, ela é imprescindível para que a gente consiga definir quais são os problemas que importam, quais são os problemas, né, que possuem significatividade sociológica, né? Quais são os problemas que, de fato, a partir de uma atividade seletiva que cabe ao sociólogo fazer, né, vão corresponder a necessidade de produção de uma interpretação. Então, ele vai insistir muito, e aí é uma coisa muito interessante do argumento dele, é que a sociologia, ela não vai ser definida pelo objeto, ela não vai ser definida pelo tema, mas ela é definida pela prática, né? Nesse ponto, quando ele fala que a sociologia não é definida pelo objeto, não é definida pelo tema, ele está se afastando do Durkheim, né? Porque o Durkheim está justamente delimitando, né, a partir do objeto onde se insere a prática científica sociológica, né? Então ele vai falar assim, a sociologia, o Durkheim vai falar, né, a sociologia é a ciência do fato social, né? É a ciência de como que funciona, se mantém e se transforma a sociedade, né? E aí depois ele vai falar, a gente vai pegar isso pelas instituições, etc, né? Mas ele está falando, bom, um sociólogo, o Durkheim está falando, um sociólogo, enquanto cientista, ele é igual a um químico. A diferença está no objeto. É que enquanto o químico está olhando para as moléculas, o sociólogo está olhando para as instituições da sociedade, está olhando para a sociedade, né?
O Florestan, voltando para ele vai falar assim, olha, o que define a prática sociológica é o ponto de vista sociológico, né? É a forma como o sociólogo é capaz de observar e construir uma perspectiva interpretativa, né? E essa perspectiva interpretativa, ela é ancorada, né, em um embasamento empírico, né? Mas ela é também ancorada na formulação de problemas, né, de pesquisa que são problemas de ordem sociológica, ou seja, que dizem respeito ao funcionamento da sociedade. Né? Então, e aí ele vai reforçar o caráter, essa relação indutiva-dedutiva, né, da pesquisa científica em ciências sociais. Ele fala, olha, toda ciência tem que ter uma base indutiva, né? Então toda ciência tem que partir da observação para produzir explicação, né? E a sociologia não é diferente disso. A sociologia é uma ciência indutiva autônoma, né? É uma ciência que tem que partir da observação para produzir explicação, né? Mas ela também tem que ter um caráter dedutivo, que vai estar presente na formulação de problemas, que vai estar presente na hora da delimitação, né, do que são, de como que esses fenômenos sociais vão ser encarados sociologicamente, né, e como que a gente vai estabelecer as relações entre os fenômenos, né. Então, passando muito rapidamente, né, e de certa forma começando com alinhavando um pouco, né, a discussão, eu acho que, assim, uma primeira coisa que a gente tem que ter claro quando a gente vai estudar todos esses autores é que são autores que estão se deparando com a tarefa bastante nova de produzir explicações racionais, né, produzir explicações ancoradas em fatos, explicações que não sejam explicações morais, estritamente, ou pelo menos que não sejam pautadas pelos valores morais dos autores a respeito da sociedade. Né? Então, essa é uma primeira coisa, esse é o primeiro desafio. Né? E, além disso, não é sobre qualquer sociedade que eles estão falando, né? Mas os clássicos estão falando sobre estão falando sobre o surgimento da modernidade na sociedade europeia, né? Ou seja, sobre esse fenômeno contemporâneo deles, que é a modernidade. Isso é diferente de estudar povos distantes, isso é diferente de estudar história, quando a gente está falando dessa imiscuidade sujeito-objeto. Né? Então, assim, quando a gente está estudando um povo distante ou quando a gente está estudando um tempo distante, a gente consegue produzir mais camadas de estranhamento, né? De diferenciação, de reificação em relação ao objeto. Né? As ciências sociais, elas surgem, e aí sobretudo a sociologia, surge para entender a sociedade em que se vive no tempo em que se vive. Né? Então, por isso a objetividade se torna um problema tão mais complicado, né? Porque é falar de nós mesmos de uma forma que não seja uma forma opinativa, que não seja uma forma valorativa, né? Bom, então a sociologia surge falando sobre a modernidade, e mesmo a sociologia que surge no Brasil, porque quando a gente está falando do Florestan Fernandes, a gente está falando basicamente dos fundamentos também da sociologia brasileira, né? O que eles vão discutir, né, o que a primeira sociologia brasileira vai tentar discutir, é o que há de modernidade no Brasil também. Né? Então, como que se compõe a sociedade brasileira e o quão estamos distantes ou não, né, da modernidade. Então a gente, para entender essas questões epistemológicas que eles nos colocam, é importante ter isso em mente. Porque a modernidade também traz consigo alguns preceitos básicos, alguns pressupostos, como do racionalismo, como do empirismo. Né? E também essa relação entre tradição e mudança. Então, essas são algumas questões comuns a todos esses autores, que vão perpassar todos esses autores, né? Cada um direcionando o seu olhar para pontos diferentes e trazendo luzes, né, para aspectos diferentes.
Bom, eu proponho a gente voltar para o Florestan ao final, depois de passar pelos demais clássicos, em parte por isso que a gente já falou, porque ele também faz uma síntese, né, do que os outros clássicos falaram. Então, começando, né, dos clássicos europeus, né, internacionais, e passando por ordem cronológica, então a gente começa com o Marx. Bom, o Marx, ele tem essa vasta obra, né? E é uma obra que perpassa temas que são também tidos como temas muito distantes uns dos outros, né? E aí é importante a gente situar que o Marx, ele é um dos pioneiros, fundadores, né, das ciências sociais, da sociologia, mas ele escreve numa época pré-institucionalização da sociologia enquanto disciplina acadêmica, né, diferentemente do Durkheim e do Weber, né, que estão escrevendo a partir de universidades, etc. O Marx não. Então, ele é muito mais livre pensador e, inclusive, ele vai ajudar a delimitar essa cartografia disciplinar, né, da sociologia. E aí muitas pessoas falam assim, é comum a gente pegar livros, né, que falam assim, a gente pode diferenciar os textos do jovem Marx, os textos do velho Marx, por exemplo, né? Ou então falar assim, tem o Marx economista, tem o Marx militante político, tem o Marx sociólogo. No fim das contas, essas divisões são bastante... elas têm uma ordem heurística, né? Elas têm uma função de facilitar o entendimento, mas elas forçam a barra. No fim das contas, é sempre o Marx, né? Seja falando de economia, seja de militância, etc., é sempre o Marx. E a gente vai ver essas ideias se vinculando umas às outras. Bom, e aí, assim, por conta disso tudo também, as contribuições, sejam epistemológicas, seja de ordem teórica do Marx, são muitas, né? Inclusive as contribuições políticas, o que fazem da obra dele também bastante controvérsia, né? Muita gente, enfim, critica o lugar ou não dos textos do Marx nas disciplinas e nos conteúdos. Agora, independentemente, né, do matiz político em que a gente se encontre, né, do nosso alinhamento ou não aos argumentos deles, tem alguns trunfos que se tornam inegáveis enquanto contribuição para o fundamento da disciplina. E talvez um dos principais, se não o principal, eu acho que naquele vídeo sobre bases, na introdução do modo eu falei isso, se eu não me engano, e que tem a ver diretamente com a posição epistemológica que ele vai aventar, né, que ele vai construir e defender, que é a contribuição de trazer para o cerne da discussão a desigualdade, né? E a desigualdade enquanto resultante de processos sociais, ou seja, é o que a gente fala desnaturalizar a desigualdade. Por quê? Até então, né, eram muito corriqueiras as vertentes que tratavam a desigualdade como um dado de fato, como um dado de natureza, como algo assim, a sociedade é assim. Né? Do mesmo modo como o corpo humano tem cabeça, braços e pernas, né? A sociedade tem pessoas que têm elites que lideram, tem pessoas que trabalham, tem... E o Marx, ele não vai questionar esse dado de fato. Né? Ele não vai questionar que sim, as pessoas... existem posições sociais claramente demarcadas na sociedade. Mas o que ele vai questionar, e mais do que questionar, ele vai demonstrar empiricamente, né? Então ele vai trazer sustentado em dados, por isso que não é filosofia, né? No sentido ensaístico, ele vai trazer um amplo volume de dados, sejam dados históricos, sejam dados estatísticos, etc., para demonstrar, ou seja, para produzir fundamentos empíricos, né, do argumento de que a desigualdade é socialmente produzida, ou seja, ela é produzida pelas relações sociais, ela é produzida pela forma pela qual, ela é consequência da forma pela qual se organiza a sociedade, né? Então, e por que e aí ele vai demonstrar e uma vez diagnosticado isso, ele vai dar os outros passos, né, os passos além de que, bom, se ela pode ser construída, como que ela pode, então, ser aniquilada, né? Então, vai para o manifesto, enfim, vai para os outros textos dele, que tem o objetivo, então, de combater, né, essa desigualdade no centro
então, da organização da sociedade. Bom, por que isso está diretamente ligado com a posição epistemológica do Marx? Porque um dos grandes fundamentos, né, dessa posição epistemológica é o fundamento de que a razão, ou seja, o entendimento racional e apoiado em bases empíricas a respeito da realidade, não pode ser apenas um instrumento de apreensão da realidade, mas é também, sobretudo, um instrumento de construção de uma sociedade mais justa, né? Então, aqui está o pulo do gato, né? Então, a gente está falando de uma sociedade, né? de uma construção de uma disciplina científica, a gente está falando da construção de uma ciência, né, que seja capaz de aprender os dados da realidade de uma forma curada, né, então baseado em dados, mas além de ser baseado em dados, seja capaz de não apenas aprender, mas também transformar. Né? Então, de uma forma sintética, se tivesse que resumir o salto da posição epistemológica do Marx, seria esse. Né? E a gente vê isso, por exemplo, a gente tem muitos exemplos dessa posição, né? Mas a gente vê isso, por exemplo, no texto, de uma forma muito sintética, no texto Tese sobre Feuerbach. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para tentar, pelo menos, me meter um pouco a coisa da gente ler junto, mas eu prometo que a gente não vai ler junto. Não vai ler o texto todo. Eu quero só destacar alguns aspectos, né? Então, vocês estão vendo a tela aqui? Está carregando. Ah, tá. Abriu. Abriu? Bom, então esse é um site que tem, mas esse é um texto que vocês encontram em muitos lugares, né? E é um texto que é muito famoso, um texto que foi escrito em 1845, né? Foi publicado pelo Engels, e é o texto no qual ele apresenta as 11 teses dele, né? Primeiro, para a gente entender, né? Então, assim, primeiro uma nota técnica, não é exatamente uma nota técnica, mas eu falo tese sobre Feuerbach, mas eu não falo alemão. Então, eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, e eu quero que vocês não se sintam constrangidos em usar essa pronúncia ou outra pronúncia. O importante é que a gente se entenda que é sobre ele que está falando. Então, esse é um primeiro ponto, né? Bom, qual que é o contexto mais amplo desse discurso, né, desse texto? É um diálogo crítico posicionado com o Feuerbach. Né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de dar um Google sobre quem era o Feuerbach. Alguém fez isso e quer compartilhar com a gente? Bom, como a gente tem muito pouco tempo, eu tenho que me antecipar um pouco, então eu vou perguntar e já responder, né? Então, o Feuerbach, assim como o Marx, era um discípulo, um estudioso da filosofia idealista de Hegel, né? Então, ambos, Feuerbach e Marx, estão discutindo, né, a partir dos argumentos, a partir das proposições da filosofia idealista de Hegel, né, que, enfim, está construindo. Aí, assim, é uma outra janela, eu prefiro que vocês façam essa pesquisa à parte, porque senão hoje a gente não consegue dar conta de tudo, né? Mas, enfim, eles estão discutindo essa relação, né, entre particular e totalidade, e estão discutindo o lugar da razão em tudo isso, né? Então, para o Hegel, a racionalidade, né, como um bom pensador da modernidade. Né? A racionalidade é um elemento fundante, né? E tanto Feuerbach quanto Marx estão discutindo, incorporando e transformando e criticando, né, indo além das proposições de Hegel. Só que o Feuerbach, né, que era um jovem alemão, assim como o jovem Marx, ele tinha uma característica, uma singularidade, de que ele estudava também teologia, né? E ele escreveu um texto que na época que o Marx escreveu o texto sobre Feuerbach foi um texto bastante importante, né, que chamava Sobre Filosofia e Cristianismo. E o grande ponto do Feuerbach é que o Feuerbach identifica na religião a força propulsora central da alienação.
Então, o Feuerbach, ele está fazendo uma crítica ao idealismo de Hegel e colocando essa crítica, sobretudo, no lugar alienador da religião. Então, tem outras coisas que a gente poderia dizer, né? Mas para a gente ficar rápido, eu acho que isso é uma coisa importante. E o Feuerbach também, então, nessa crítica ao idealismo, ele vai trazer à cena, né? Vai chamar a atenção para a importância de uma concepção mais materialista. Bom, nesse contexto, o Marx concorda com a crítica ao idealismo feita pelo Hegel, pelo Feuerbach, concorda, né, dessa insuficiência, então, de uma perspectiva idealista, né, mas acha que o Feuerbach não extrapola todas as consequências desse próprio argumento dele ao limitar-se à discussão sobre a religião. Então, neste contexto, vamos às teses, né? Então, ele começa dizendo, né? Bom, a principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, o de Feuerbach incluído, é que as coisas, a realidade, o mundo sensível são tomados apenas sobre a forma do objeto e da contemplação, mas não como atividade sensível humana, praxis, subjetivamente, né? Então, ele já começa apontando essa insuficiência de qualquer análise, né, que não reconheça a atividade humana, a praxis, né, também como produtora, né, de realidade, digamos assim. Né? Depois ele continua, né, a questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma questão de teoria, mas é uma questão prática. É na praxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da praxis é uma questão puramente escolástica. Então, aqui a gente já começa a ver tanto essa chamada de atenção a respeito do lugar produtor da praxis, do lugar produtor da prática, né? E um desdém, podemos dizer assim, com as questões puramente escolásticas, ou seja, as questões que sejam puramente de pensamento, de argumento, da filosofia, que não sejam enraizadas, né, na forma como a vida se desenvolve. Bom, na terceira, ele continua discutindo diretamente com o Feuerbach, né, sobre a limitação da doutrina materialista, né, que considera que esquece as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado, né? Então, a gente já tem aqui também um elemento importante a respeito da concepção de sociedade em Marx, né? Então, ele vai dizer, essa doutrina ela esquece, ou seja, ele está apontando uma falha, está apontando uma lacuna, né? Ou seja, algo que para ele é importante, que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos. E que o educador, ele próprio, tem que ser educado. Aqui tem uma concepção sobre a sociedade, né? Afinal de contas, a sociedade é digna de transformação, mas também tem uma concepção sobre o indivíduo, né? Quando ele diz o educador tem que ele próprio ser educado. E aqui a gente já tem também uma pista muito importante dessa complexa relação indivíduo-sociedade presente em Marx, né? Que ele vai reformular isso de muitas formas. Muitas vezes a gente fala de uma forma meio apressada, que o Marx dá muito mais peso para a estrutura, pouco peso para o indivíduo. E não é, né? De fato, ele a abordagem dele tem esse caráter, né, centrado nas transformações sociais enquanto um projeto coletivo, né, mas o indivíduo não está subsumido nesse projeto coletivo. Ele também é passível de transformação, né, e ele também é não só passivo de transformação, mas como ele é agente da transformação, né. Então, ele já aponta isso aqui. Né? Depois ele discute diretamente com o trabalho do Feuerbach, né? Parte da autoalienação religiosa. Eu acho que eu vou pular essa tese. Então, Feuerbach não contente com o pensamento abstrato, apela ao conhecimento sensível, mas não toma o mundo sensível como atividade humana sensível, prática. Né? Aí ele afirma, na sexta tese, Feuerbach resolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo.
na sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais, né? Então, de novo, essa relação complexa entre indivíduo e sociedade e esse argumento sobre o que é a sociedade, né? Então, a essência humana, ou seja, aquilo que seria de mais individual, não é uma abstração. Ela é forjada na prática e ela não é inerente a cada indivíduo. Ela é o conjunto das relações sociais, né? Aí discutir de novo diretamente, né? Feuerbach não foi por isso que o próprio sentimento religioso é um produto social e o que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence na realidade a uma determinada forma de sociedade. A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram solução racional na praxis humana e no compreender dessas praxis, ou seja, aquilo que a gente não consegue ter saída, né? Essa saída está no compreender da praxis humana, porque a vida social é essencialmente prática, né? O máximo que o materialismo contemplativo, que é a forma que ele está chamando, né? O materialismo do Feuerbach consegue, o materialismo que não compreende um mundo sensível como atividade prática, é a visão dos indivíduos isolados na sociedade civil. Então, o máximo que ele alcança ao desconsiderar o mundo sensível. O que é o mundo sensível? É um mundo capaz de produzir sentido, né? Então, a prática é aquilo que não apenas produz o mundo, aqui ele está falando, né? A prática é não apenas aquilo que produz o mundo materialmente falando, mas é aquilo que produz também a formação de sentido, né? Então, fala, isso o Feuerbach não está enxergando, e ele acaba reduzindo, né, a sociedade a indivíduos isolados na sociedade civil, né? Ele fala, o ponto de vista do antigo materialismo, né, o materialismo Feuerbach, é a sociedade civil. O ponto de vista do novo materialismo é a sociedade humana. O novo materialismo é o que ele está propondo, né? É a sociedade humana ou a humanidade socializada. E aí ele chega na 11ª tese e crava, né? E essa eu brinco que é a frase, assim, uma das mais epígrafes, né? Aparece como epígrafe de um monte de trabalho, um monte de texto, um monte de blog, porque é uma frase muito curta e, ao mesmo tempo, produtora de muita coisa, né? Então ele crava. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo, né? Então, por que esse texto é tão importante? Porque ele está aqui apresentando uma definição de sociedade, ele está apresentando uma definição de indivíduo, ele está apresentando como que ele entende que essas diferentes definições se forjam mutuamente. Então, a gente já tem essa formação de mão dupla entre indivíduo e sociedade, e mais do que isso, ele diz, não interessa a gente apenas entender isso, né? Uma ciência a respeito da sociedade deve ir além da disputa por argumentos, ela deve ir além do que os filósofos fazem, que é apenas interpretar o mundo. Uma ciência da sociedade tem que chamar para si a tarefa de transformar o mundo, né? E aí, com isso, ele está não apenas dando uma guinada importante na sua própria trajetória, né, acadêmica e de produção de conhecimento, mas também nas ciências sociais e humanidades como um todo, porque essa é a raiz da corrente crítica, amplo senso. O que é a corrente crítica, né? O que são as teorias críticas? Depois a gente tem toda a linhagem de teoria crítica alemã, né, que chega até os dias atuais. Uma teoria crítica é justamente uma teoria que se ancora no fato de que a interpretação da realidade necessariamente deve vir junta a uma sinalização de para onde deve apontar essa realidade, né? Há uma sinalização de onde está a transformação necessária e possível, né? Quais são as contradições internas da sociedade? Quais são as relações de poder envolvidas? Quem está ganhando e quem está perdendo? E como que a gente pode agir para transformar, né? Então, grosso modo, para a gente não ficar na aula só sobre Marx, eu acho que essas seriam as ideias-chave. Dúvidas, perguntas, comentários?
Eu fico pensando nessa questão dele falar sobre a gente interpretar o mundo para transformar ele, né? E ele chega a falar como que fica a questão da objetividade científica no meio disso. Porque eu concordo, na real, com ele que deva ser assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, que se a gente quer transformar o mundo, a gente já tem um posicionamento de alguma forma mais explícito para estudar as coisas. Enfim, eu fico pensando como é que seria possível. Então, o Marx, como ele não estava na disciplina institucionalizada, então ele não precisava responder diretamente, como, por exemplo, o Durkheim está fazendo no prefácio das regras método-sociológicas. Ele está dialogando com pares e ele precisa, então, responder assim, olha, isso aqui é conhecimento objetivo. Mas a gente não pode esquecer que o Marx, ele também é um homem do tempo dele, né, e também é um homem dos primórdios ali da modernidade, e é também bastante positivista nas suas interpretações. Em vários aspectos, ele é bastante positivista. Por exemplo, quando ele entende uma linearidade histórica das sociedades, né? Então, ele produz um diagnóstico a respeito das sociedades que é etapista, assim como o Comte produziu um diagnóstico etapista, né, que identificava onde está e para onde deve ir. Esse para onde deve ir, quase como uma rota inexorável, uma rota inescapável, né? E a ciência social, o cientista social, cumpre como que a gente agir para chegar de uma forma melhor a esse destino inexorável, né? De certa forma, acelerar, né? Enfim, é um intervir que transforma em um sentido específico um percurso histórico que a gente vai dizer que é um percurso teleológico, né? Ou seja, o fim já está no início da narrativa, né? E outro aspecto, então, assim, a gente não pode deixar de identificar, né, essa lógica, essa racionalidade positivista nele, né? E essa racionalidade positivista também aparece quando ele, por exemplo, apresenta esse amplo volume de dados para sustentar os seus argumentos. Quando ele está demonstrando os argumentos dele a partir, sejam dos documentos históricos, sejam das descrições, sejam das próprias fórmulas, dos cálculos matemáticos, né, econométricos que ele faz, o que ele está buscando é essa objetividade do seu argumento. Ou seja, quando ele identifica que é preciso fazer mais do que os filósofos têm feito, né, ele para de escrever apenas teses e começa a fazer demonstrações mesmo, né? Ele começa a produzir ancorado empiricamente. E em uma perspectiva, né, de produzir objetividade, de produzir relatos objetivos. Então, por isso que é ciência social e não apenas filosofia política, né? Por isso que se torna, né, o pai da sociologia, né, e não mais um dos pensadores com os quais ele discutia da filosofia política, ou que ele discutia, que ele lia filosofia política, porque ele está se cercando de objetividade, né, se apoiando descritivamente em cálculos, etc. Tudo isso é uma busca da objetividade, sim. Né? Então, não é assim, bom, então eu vou transformar do meu jeito, eu vou falar o que eu acho e dizer o que eu penso, simplesmente. Né? É sempre ancorado, para usar a expressão do Florestan, no fundamento empírico. Né? Não sei se te respondi. Consegui entender. Obrigado. Imagina. Felipe, você já leu esse livro do Toque de Clássicos? Não, mas me interessei bastante. Eu adoro ele. Eu acho ele muito bom. E ali, a partir dele, também você pode conseguir umas outras referências. Eu acho que pode ser um bom caminho para começar. Beleza, eu vou dar uma olhada então. Então tá. Bom, mais algum comentário sobre o Marx? Se não, então a gente segue. Eu vou parar de compartilhar essa tela. E aí a gente segue, então, seguindo a ordem cronológica para o Durkheim. Bom, e o Durkheim? O Durkheim, o Marx escreveu, né, o Tese sobre Feuerbach em 1845,
o texto, o Durkheim nasceu em 1858, né? O texto que a gente está discutindo dele, As Regras do Método Sociológico, foi publicado em 1895. Então, é em outro momento, em outro contexto, outras questões, né? E o texto, esse livro, As Regras do Método Sociológico, ele é interessante, né? Porque, principalmente o que eu escolhi, não por acaso, né? Os trechos desse livro que eu escolhi para vocês foram uma parte do prefácio, né? A segunda edição, porque ele já está diretamente dialogando com seus críticos, né? Se vocês leram, tem hora que é até um pouco difícil de entender, porque ele está respondendo o que os outros criticaram, né, na abordagem dele. Né? Então, acho que essa é uma primeira coisa, é um outro contexto de produção, né, um outro objetivo. E o objetivo do Durkheim é muito mais consolidar, né, enquanto uma disciplina específica própria, a sociologia. Né? E construir o nicho, é quase se a gente pensar numa lógica mercadológica, assim, qual que é o nicho de atuação da sociologia, né? E é um nicho que se diferencia da filosofia, afinal de contas ela é empírica, né? Então sempre tem isso em mente, né? Mas é também diferente da psicologia, né? Então, porque a psicologia vai ficar, vai argumentar, né? Vai se deter nos mistérios da mente, né? Da mente humana pensada em um contexto individual, né? E a sociologia não. Então, o que a sociologia faz? Bom, aí está a grande contribuição do Durkheim, que fala assim, olha, existe uma coisa que paira sobre as nossas cabeças, né? Que é a sociedade. A gente não pode desconsiderar a sociedade. E nesse sentido, a gente pode dizer, até voltando ali o que eu acabei de ler do Marx, que ele está concordando com o Marx, que assim, a sociedade não é um amontoado de indivíduos. Né? Ela é muito mais do que isso. Né? E esse muito mais do que isso precisa ser entendido. Né? Então, ao longo de toda a obra dele, e de uma forma muito explícita nas regras do método sociológico, o Durkheim vai apresentar as concepções que ele tem sobre sociedade, as concepções que ele tem sobre indivíduo também, a relação entre elas, e como abordar isso de uma forma científica. Né? E aí é interessante, então, porque primeiro ele está sustentando o fato de que sim, é ciência. Né? Então, se é ciência, né, como qualquer outra ciência, ela deve descobrir, ela deve mostrar aquilo que não estava óbvio, né? Ela deve desvelar. As palavras descobrir, desvelar, elas têm esse sentido também muito literal, né? Então, desvelar, tirar o véu, né? Descobrir alguma coisa estava coberta, a gente tira a cobertura. Então, qual que é o pressuposto? É o pressuposto de que a realidade está lá, tipo assim, é esse copo que está aqui na minha frente, ninguém questiona que ele está aqui, mas ele está tampado, né? E aí, o papel do cientista é acessar, né, tirar o que estava tampando ele e acessar o copo que sempre esteve aqui esperando ser observado, né? Só que fazer isso com um copo é uma coisa, fazer isso com a sociedade são outros 500. E é esse desafio dos outros 500 que o Durkheim tenta encarar. E faz isso de uma forma genial. Né? No vídeo, eu falei para vocês lerem junto o livro Suicídio, né, que eu acho que é assim, um dos melhores exemplos de como se desvela o social, né? Justamente porque ele pega esse tema, que é um tema tabu, né? E ele escolhe um tema tabu não por acaso, né? E, além de ser tabu, é algo que está intrinsecamente pautado na esfera do indivíduo, né? Eu acho que no vídeo eu falei assim, um ato privado por essência, né? Assim, a pessoa decidir sobre a própria vida, né? Existe algo mais individual do que isso, e o Durkheim vai mostrar que, olha, isso que parece tão individual pode ser entendido a partir do entendimento da sociedade, né? Então, ele, assim, vira um argumento muito potente na existência dessa coisa chamada sociedade. Né? E eu falei que ele escolhe um tema tabu não por acaso, porque até isso ele quer mostrar, ele quer falar assim, olha, a ciência social não tem como função
fazer argumentos morais a respeito de como se deve viver. Né? Então, na verdade, é justamente o contrário daquele objetivo de transformação, mas não apenas no sentido de que não é função do sociólogo transformar a sociedade, mas também, e talvez sobretudo, no sentido de que não é função do cientista fazer enunciados morais sobre como se deve viver. Né? E isso não é algo datado. Até hoje, quando vocês forem fazer os seus trabalhos científicos, vai ser exigido de vocês isso. Olha, você vai diagnosticar, você vai analisar, você vai compreender. Mas você não deve ficar fazendo proposições. Isso é certo, isso é errado. Porque isso é papel do político, isso é papel, enfim, de outras esferas da vida. Até do analista de políticas públicas pode ser um papel. Mas do cientista social, não é esse. Né? Então esse é um dos objetivos, né, do Durkheim. E aí, como que ele explica isso e, em linhas gerais, como que ele argumenta isso? Ele fala assim, olha, se a gente quer dar essa validade objetiva a respeito, se a gente quer conhecer de uma forma objetiva a sociedade, de uma forma que seja válida, de uma forma que não seja apenas a repetição dos nossos enunciados morais, a coisa mais imprescindível que a gente tem que fazer é tratar o fato social como coisa, né? E aí ele começa a discorrer, então, sobre o que é tratar um fato social como coisa. Né? Tratar um fato social como coisa é tratá-lo como um objeto, é tratá-lo como um copo. Né? Coisa, para o Durkheim, significa estranhamento. Significa o que é oposto à abstração. A coisa é o que há de menos abstrato, é o copo do meu exemplo. Né? E ele vai falar assim, então, o que é mais imprescindível para uma análise científica é essa, tratar o fato social como algo que não é um pensamento, não é uma abstração, mas é algo de realidade. Né? E a gente precisa... Ao tratar o fato social como coisa, a gente precisa ter diante dele uma atitude mental. E que atitude mental é essa? É a atitude mental da observação e da experimentação. Ou seja, é pensá-lo como algo alheio a mim, algo que não depende da minha vontade, algo sobre o qual eu não devo normatizar, né? Mas eu devo observar, devo conhecer, né? Devo experimentar. E ele vai usar uma série de estratégias de objetivação, como, por exemplo, o uso das estatísticas. No próprio livro do suicídio, ele vai pautar uma boa parte do argumento dele a partir das estatísticas de suicídio em diferentes momentos da sociedade e em diferentes sociedades. Né? Então, ele fala, todo objeto de ciência é coisa, assim também deve ser tratado o fato social. Né? E o que é? Para além de ser algo objetivo, para além de ser algo externo e exterior, né? O que é o fato social? Muitas vezes as pessoas confundem fato social assim, um fato que aconteceu na sociedade é um fato social. Não. Para o Durkheim, o fato social é um conceito bem mais preciso e bem mais definido, que é a forma, né, como ele define, essas diferentes formas de agir e de pensar, né, reconhecíveis pela particularidade de serem suscetíveis de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Né? Então, aqui a gente tem muitas coisas interessantes, né? Então, há uma maneira de agir e de pensar. Então, o fato social, ele regula a forma que a gente age, né? E ele regula a forma que a gente pensa, né? E elas exercem influência coercitiva sobre as consciências particulares. Então, o que é influência coercitiva? O que é uma coerção? É algo que nos impele a agir de uma determinada forma, né? Então, os fatos sociais, eles nos impelem a agir de uma determinada forma, ou nos impelem a pensar de uma determinada forma. Mas, às vezes, esse agir e pensar está tudo junto, né? De uma determinada forma. Que forma é essa? É a forma que é aceita socialmente, é a forma que é o padrão, é a forma que é o comum, né? Então, o fato social é aquilo que perdura na sociedade,
né? Isso não quer dizer que ele seja eternamente fixo, não, ele vai discutir quais são as formas pelas quais o fato social pode, né, produzir mudança, etc. Mas ele diz respeito dessas continuidades, diz respeito dessas coesões, diz respeito dessas homogeneidades, né? Por isso que ele vai dizer que a gente vai entender o fato social a partir da análise das instituições, né? Porque o que são essas instituições são os comportamentos estabelecidos na sociedade, né? E que se mantém. E se mantém como? Bom, a coerção, ela pode acontecer das mais diversas formas. Ela pode ir desde uma coerção criminal, né, digamos, se uma pessoa resolver sair pelada na rua, ela vai ter que responder criminalmente, porque ela vai ser acusada de atentado ao pudor, por exemplo, né? Então, a coerção, ela pode estar sedimentada na forma de uma legislação, mas ela pode ser mais sutil, ela pode acontecer de formas mais sutis. Por exemplo, se em vez de sair pelado eu sair de pijama, eu também vou ter uma coerção. As pessoas vão ridicularizar, as pessoas vão rir, eu vou ser proibida de entrar em alguns lugares. Não precisa ser tão radical, né? Tem lugares que não permitem a entrada de bermuda. Não pode entrar de chinela havaiana, né? Ali a gente tem uma coerção social que nos impele a agir de determinadas formas, né? Estou usando os exemplos da roupa. No vídeo eu falei sobre a ideia de casamento, filho. Essas coisas são as instituições da sociedade. Então, esses são alguns dos mecanismos pelos quais a gente vê a ação desses fatos sociais. De repente me deu uma vontade de casar, eu e todas as meninas da minha idade. Ou então, o contrário, né? Eu acho casar péssimo, mas morar junto eu acho muito legal. Eu e todas as meninas da minha idade. Eu estou aqui me chamando de menina. Então, enfim, a gente tem uma série de exemplos, acho que vocês conseguem pensar também uma série de exemplos, né, do que são, então, essas formas, né, de agir ou de pensar, que são, para o Durkheim, o objeto de sociologia. Objeto de uma sociologia que deve ser, portanto, capaz de olhar para esses fatos sociais não como um julgamento, mas como uma coisa, né? E ter diante dessa coisa a mesma atitude que um químico teria diante de um experimento num tubo de ensaio, que um físico teria a respeito da lei da gravidade. Os fisiologistas teriam analisando a fisiologia de um organismo vivo. Em linhas gerais, seria isso. Comentários, dúvidas? É mais tranquilo? Mas, bom. Que bom, caso tenha alguma dúvida, algum comentário, fica bem à vontade para comentar. Enquanto isso, vou passando agora, então, para o Weber, que é o mais jovem de todos eles, e o texto também é o mais jovem. Então, o texto que eu sugeri para vocês lerem, que é um texto que eu acho assim, sensacional, vale muito a pena ler, é A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais, e é um texto publicado em 1904. Né? Então, retomando, né? O do Durkheim foi em 1895. O do Weber já é no início, ali na aurora do século XX. Né? E tem uma característica que é muito interessante, que é a seguinte: o Weber, então, também já é um momento posterior, o Weber também já tinha lido Marx, né? Na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, ele está dialogando diretamente com Marx, está dizendo assim: olha, Marx, sua explicação é legal, mas faltaram algumas coisas, eu vou acrescentar algumas coisas que você não prestou atenção suficiente, né? Então, ele já está em outro momento da disciplina, outro momento da produção social, né? O Weber, então, ele tinha uma função acadêmica e era também editor de uma revista.
E é no contexto de editor de uma revista científica que o Weber escreve esse texto, que depois vai ser publicado como um livro à parte, né? E qual que é o objetivo? Ele escreve um texto porque a revista que ele editava tinha a parte de artigos científicos e tinha a parte de artigos de opinião. Então, o Weber escreve uma argumentação para explicar quais os textos que deveriam ser publicados na editoria de artigos científicos, na seção de artigos científicos, e quais os textos que deveriam ser publicados na editoria de artigos de opinião. Né? Olha que genial isso, né? Então, um contexto prosaico, surge uma das melhores argumentações a respeito da objetividade do conhecimento nas ciências sociais. E o Weber, tudo do Weber é bastante assim, complexo, cheio de camadas, né? E o Weber dá a pista, de novo, né, batendo na mesma tecla, já no título, quando ele fala a objetividade entre aspas. Quando a gente usa aspas para se referir a alguma coisa, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que tem algo de suspeito ali, tem algo que não é exatamente o que parece. Né? Então, se eu falo, eu estudo projetos de desenvolvimento, aí eu escrevo projetos de desenvolvimento, significa, não é bem desenvolvimento, né? O Weber está fazendo isso com objetividade. Então, ele está falando sobre a objetividade, mas não é assim uma objetividade tão easygoing, tão facinha. É uma objetividade que tem algo de suspeito aí, né? E o que tem de suspeito na objetividade nas ciências sociais, segundo o Weber? Então, o Weber, ele vai partir de uma premissa. Ele vai falar assim, olha, as ciências sociais devem conhecer a realidade empírica mediante a observação daquilo que ocorre na convivência humana. Essa primeira frase com a qual ele inaugura o texto, o que ele está dizendo? De novo, assim como o Durkheim, né? E assim como o Marx, a partir da prática dele, não necessariamente texto, né? Mas o que ele está afirmando? E assim como o Florestan Fernandes também, o que ele está afirmando? Que as ciências sociais devem conhecer a realidade empírica. Então, todos eles estão dizendo ciências sociais são ciência. Ciências sociais são ancoradas empiricamente. Não existe uma boa ciência social que não seja pautada, né, por fundamentos empíricos. Né? E ele vai dizer, então, isso é fato, deve conhecer a realidade empírica. E como que ela conhece a realidade empírica? Mediante a observação daquilo que ocorre na convivência humana. Então, daquilo que ocorre. Se a gente está falando, né, de dados empíricos, a gente vai construir esses dados empíricos observando o que ocorre. Se a gente aceita esse pressuposto, se a gente parte dali, as ciências sociais, o Weber vai concluir, só podem falar do que é e não do que deveria ser. Né? Então, a gente, de novo, já tem diferenças, né, em relação ao Marx, sobretudo, né? E a gente já tem o cerne da argumentação dele. Ele fala, olha, se a gente está fazendo uma descrição empírica, a gente só pode falar do que a gente observa. Ciências sociais, portanto, não devem falar do normativo, não devem falar do que deveria, do que cumpriria, do que seria melhor sim. Né? Portanto, então, o Weber, já desde o início, constrói uma separação entre o que ele vai chamar uma distinção, né, mais que uma separação, mas uma distinção, entre o que ele vai chamar de juízos de fato e os juízos de valor. Os juízos de fato, vou colocar a mão aqui para aparecer aqui, os juízos de fato são sentenças sobre o que é. E os juízos de valor são sentenças sobre o que deveria ser. Ele vai falar, as ciências sociais tratam dos juízos de fato. As ciências sociais fazem enunciados sobre o que é. Os artigos científicos, os artigos que vão para a editoria de ciência, né, são aqueles que fazem enunciados sobre o que é, são os que fazem os juízos de fato. Os juízos de valor são imprescindíveis na vida social, ou seja, a sentença sobre o que deveria ser ocorre. Inclusive, Weber, ele também tem uma vida política importante. Ele é membro atuante do partido. Ele participa da vida política da Alemanha. Então, ele não está falando... que pena, Isadora. Tá bem. Tchau, tchau. Boa noite para todos.
gente já está se estendendo muito também, na verdade, né? Já são 8 horas. Bom, mas vamos lá. A gente está quase 1h30 de aula, vou dar uma aceleradinha. Mas então, o que ele está falando, assim, os juízos de valor, eles são importantes, eles são imprescindíveis, a gente deve ter uma atuação política, mas ela não é ciência, ela é outra coisa. Então, as sentenças sobre o que deveria ser vão estar em outra editoria, elas vão estar no artigo de opinião. E as ciências sociais vão se deter sobre os juízos de fato. Tudo bem, resolvida a questão da objetividade. Resolvida? Nem tanto. Porque ele vai falar assim, tá bem, mas e esses juízos de fato? E essas questões sobre o que existem? Né? Como que a gente vai escolher sobre quais fatos a gente vai discutir enquanto cientista social? Ou, melhor, o Weber vai falar assim, por que alguns fatos importam? Né? Quando eu começo a fazer a minha pesquisa, o que faz que eu aponte para determinados aspectos, o que faz que eu pergunte para a realidade determinadas perguntas e não outras? O que faz com que alguns fatos sejam significativos? Ele vai responder, o que faz com que alguns fatos sejam significativos é eles terem uma significação no mundo cultural do cientista. Ou seja, eu vou considerar fatos importantes, fatos que repercutem na forma como eu vivo. E aí, trazendo para o presente, por que é importante mulheres na ciência? Porque as mulheres na ciência vão identificar alguns aspectos da realidade que, de outra forma, não passariam por completo das questões a serem pesquisadas, porque não fazem parte do universo dos pesquisadores. Dando um salto já muito grande, mas eu vou dar ele agora. Por que é importante em programas como o programa de pós-graduação em Sociologia a gente ter ações afirmativas para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas trans, para pessoas refugiadas, igual no BPGS-UFAS? Porque essas são categorias subrepresentadas no nosso conjunto de pesquisadores, né? Elas são representadas no conjunto de pesquisadores em uma proporção muito menor do que elas existem na sociedade. Isso significa que a gente está perdendo o nosso horizonte de perguntas, porque tem questões que atravessam, por exemplo, pessoas trans, que a gente nunca vai produzir nenhuma dissertação, nenhum doutorado, né, nenhuma tese no BPGS sobre elas, se a gente não tiver algumas pessoas trans fazendo pesquisa sociológica. Porque os fatos que importam para as pessoas trans não vão ganhar visibilidade suficiente a ponto de se tornarem significativos para se mobilizar uma pesquisa. Então, né, voltando ao meu salto, o que ele vai falar? Na hora da seleção das perguntas, na hora da seleção dos dados de fato, o cientista ele vai se perguntar a respeito daquelas questões que dizem respeito a ele. Né? Então ele vai falar, a ciência como conhecimento do que não é conhecimento de qualquer coisa. A ciência como conhecimento do que é conhecimento daquilo que pessoas de certa sociedade, em certa época, consideram importante. Né? Então a pesquisa social ela tem que ser o interesse arraigado na sociedade. Ou seja, o conhecimento científico, ele vai concluir, ele deve ser objetivo nos seus resultados. Isso é fato, né? Mas o conhecimento científico ele não vai ser objetivo na sua gênese, porque a força motriz da pesquisa é sempre dada por valores. Então, a pesquisa ela começa com perguntas que são subjetivas, que estão arraigadas nos valores daquelas pessoas que fazem a pergunta, daquelas pessoas que fazem a pesquisa. Sem valores, o Weber vai dizer, não se faz ciência. Mas o cientista que não souber despojar-se dos seus valores na seleção do objeto de estudo, ele vai cometer o erro mais fatal, ele vai dizer, apresentar como conhecimento científico com valor universal aquilo que não passa dos seus interesses particulares. Então, isso é que é o ponto crucial, o ponto nevrálgico para o Weber. A gente não faz a pesquisa sem valores, mas a gente não pode guiar a nossa pesquisa pelos nossos valores. Ou seja, eu não vou selecionar os meus entrevistados, eu não vou selecionar os meus dados para confirmar aquilo que me interessa. Mas o fato de eu pesquisar isso e não outra coisa está arraigado nos meus interesses. Então, por isso que é uma objetividade, entre aspas, ela deve ser objetiva no processo,
mas a gênese dela sempre vai ter uma conotação subjetiva que não deve ser desconsiderada. Não existe ciência sem valores. Em linhas muito gerais, seriam essas as principais afirmações do Weber. Comentários, dúvidas, considerações? Não? Bom, eu vou assumir que vocês estão muito cansados e que também foi muita informação para esse encontro. Mário começou a digitar, não quer terminar de digitar, Mário? Pode ser uma dúvida. Né? Ah, que bom. Bom, então, se não tiverem dúvidas, né, considerando que a gente está bastante avançado também na hora, a gente encerraria por aqui. Mas seguindo, né, assim, acho que com isso vocês têm mais elementos para fazerem a resenha, para refletirem sobre os textos, né? E eu fico à disposição para a gente continuar conversando. Eu quero propor que a gente tenha mais um encontro síncrono no próximo módulo, né? Que a gente não deixe para ter um encontro só no final do módulo, porque senão seria só em maio. Então, eu vou colocar uma enquete para a gente ter um encontro síncrono em abril ainda, né? E aí a gente discute ali o Bourdieu, o Foucault, acho que vai ser importante a gente discutir também presencialmente. E seguimos o barco, seguimos tocando, né? Cada um da forma que pode, da forma que dá. Obrigada pela presença, né? Até a próxima, se cuidem, né? Que bom, Felipe. E vamos fazer acontecer então, tá bem? Eu que agradeço a presença de vocês. Vou parar a gravação aqui então agora.